e sua farofa de fé. Quantos farofeiros paquera aquela mulher? Quantos já vieram e outros virão para a praia de Atafona neste maldito verão. Frevo Farofa, isso é uma paródia que foi feita mais ou menos no final da década de 70, quando a rapaziada vinha para Atafona, essa praia meio agreste localizada no norte do estado do Rio de Janeiro, um lugar bastante selvagem, que fez a cabeça de muita gente. Aqui muita gente começou a curtir, muita gente começou a aprender um pouco da vida, principalmente quem fazia parte da minha geração. Um lugar onde a água, apesar de ser barrenta, tem muita energia, passa muita energia. Um lugar onde o rio Paraíba, que desce de São Paulo, vem desaguar no Oceano Atlântico, formando o Pontal, que é um dos lugares mais bonitos do litoral brasileiro e que a gente vai conhecer daqui a pouco. A gente está entrando em Atafona e, como mostra aquela placa ali que vocês estão vendo, é um céu aberto. Atafona não tem par. Tem mocidade, alegria, tem sol, saúde e luar. Bem-vindos a Atafona, é o que a gente vai conhecer agora. No verão de 90, o meu pai, Marcelo, e o meu padrinho, Nani, decidiram gravar um documentário sobre Atafona, a praia responsável por criar tantas memórias nesses quase 45 anos de amizade. E assim como eles, centenas de pessoas compartilham histórias na praia de Atafona. Eu sou uma delas. Vamos cantar parabéns para Maria Mara. Hoje é dia 15 de janeiro de 2003. Marinha está fazendo 4 meses. Marinha está passando seu verão na praia de Atafona. Está curtindo muito seu verão. Eu cresci ouvindo sobre o avanço do mar, do aumento das dunas e da destruição das casas e ruas pela praia. No ano do meu nascimento, perdemos a primeira casa em Atafona. Mas além da minha casa, muita coisa se perdeu. O farol, o clube, o famoso prédio do Julinho, os bares e comércios, as casas no Pontal e outras centenas de lares que não estão mais aqui, mas que continuam vivos na memória de cada uma dessas pessoas que também perderam parte da sua história. Atafona sempre foi um lugar muito famoso nas noturnas, por causa das violas que sempre rolavam. Então, cada ano surgia um barzinho onde as pessoas se concentravam aqui na praia. Há uns 5 anos atrás, mais ou menos, esse aqui é um bar famoso Pisca-Pisca, um dos bares mais conhecidos de Atafona, um pequeno barzinho. Aqui a rapaziada se juntava cedo, quando começava a noite, vinha aqui tomar uma birita com Carlinhos, dono do bar, e depois saía batido pra noite. E começou a virar ponto, a gente começou a tocar um violão aqui, um violão ali, um violão aqui, um violão ali, e começou a ficar badalado. Isso daqui virou o maior point da praia durante uns 3 anos, né, Carlinhos? 3 anos. Carlinhos é o dono do bar. Carlinhos, você não tá mais abrindo esse verão, por quê? O que mudou em Atafona que fez com que o Carlinhos não abrisse mais o bar? Cansei. Cansou? Cansei. A turma, o que mudou em Atafona nesse tempo todo, Carlinhos? A cabeça das pessoas mudou? De algumas, né? E por que você acha que as pessoas continuam voltando pra cá, mesmo sabendo que o mar tá engolindo as casas? São raízes, minha filha. De pai para filhos, filhos. Né? Pede para Carlinhos, Nani, contar um pouquinho sobre a música aqui no bar. Já que a gente está falando já de música no programa, que é Atafona através da música. Para Carlinhos falar um pouco das violas que rolava aqui. Nós começamos a estar aqui com você, Nani, com leite.
E outros mais daqui que fazia que eles foram Juntava um grupinho. grupinho. Hoje, Mas você curtia muito a viola aqui, Carlinhos? era bom, era bom. Era bom? Era bom, era bom. Eu me lembro que você ficava aberto aqui até às 6 da manhã com a gente, né? Era aquele papo saudável. Hoje em dia não tem mais Sei lá, isso. né? E o que você mais gostava naquela época que o bar estava cheio? Uma viola e uma amizade. Todo mundo tocava violão? Todo mundo tocava e a gente não tinha maldade. Tinha aquelas pessoas que respeitavam, que hoje é o que está faltando. Ninguém parava um carro para botar uma música quando tivesse um tocando uma viola. E você vai voltar a abrir o bar quando? Quando é que a gente vai poder fazer uma viola? Vamos aqui? ver. Vamos ver como vai ficar. Você acha que a tafona cresce mais do que isso, Carlinhos? A tafona cresce. Vai crescer? Cresce sim. Isso aqui, praia essa aqui, é muito difícil de encontrar. Um brinde ao Pisca-Pisca, ao Carlinhos, e que ele reabra o bar para mais violas dentro em breve. Essa mesma natureza que dá ao Pontal de Atafona, toda essa beleza que vocês acabaram de ver, também é responsável pela destruição gradativa e cada vez maior do lugar. A cada ano que passa, o mar com suas ondas gigantescas vem invadindo e destruindo todas as casas da periferia desta parte do Pontal de Atafona. A cada dia que passa, o temor dessas pessoas que vivem nessas casas aumenta cada vez mais, pois o mar não respeita a barreira, nem social, nem de cor e nem de sexo. A destruição é total, a cada ano que passa. E o pior de tudo, não há solução. Aquela imagem que vocês estão vendo do outro lado ali, aquelas pequenas casinhas, é a Ilha da Convivência. Há uns 5 anos atrás, essa ilha ficava muito afastada desse ponto onde a gente está. Hoje, em função do mar, ela está bem próxima. Aqui vocês olhando tem uma ideia legal de como a geografia do lugar modificou. Os primeiros registros conhecidos da erosão costeira em Atafona remontam a 1954, na Ilha da Convivência, que atualmente já perdeu metade do seu território, forçando seus moradores a abandonarem suas casas. Na praia de Atafona, o fenômeno começou cerca de 5 anos depois, mas a destruição se acelerou na década de 1970 e continua até os dias atuais. A soma do enfraquecimento do Rio Paraíba do Sul, das mudanças climáticas e fatores naturais e humanos tem resultado na transformação geográfica de Atafona, que muda sua paisagem de forma rápida e agressiva. A primeira vez que eu botei o pé em Atafona, eu tinha 8 meses de idade. Eu não me lembro, né? Mas da minha memória afetiva, alguma coisa deve ter ficado. Já há 26 anos que eu estou morando aqui direto em Atafona. A nossa casa tem 45 anos, aproximadamente, que a gente construiu. E quando a gente construiu a casa, a gente tinha mais 2 quarteirões de casas, de residências, de grandes casas, inclusive um prédio. O único prédio que tinha em Atafona era em frente lá de casa. Um prédio de 4 andares, que era o prédio do seu Julinho. Conheci a Atafona na barriga da minha mãe, porque eu faço aniversário 2 de abril. Então ela passou o verão grávida de mim e veio às vésperas para eu nascer aqui em Campos, na Santa Casa. Então é uma coisa que vem do outro. Eu comecei a me preocupar, o mar muito longe da minha casa. Eu comecei a me preocupar, mas sempre na esperança que não ia chegar, mas um dia chegou. Depois que caiu o prédio do Julinho, eu levei ainda 11 anos para cair o primeiro pedaço do muro, que caiu a curva. Minha casa era de esquina, caiu a curva. Foi o primeiro pedaço que caiu. E a partir daí, de 19 até 22, quando o mar chegou na casa, foi muito rápido. Foi muito rápido. Então, é uma coisa assim, você não tem uma diretriz, uma coisa certa assim, de tanto em tanto tempo o mar anda tanto. Não, ele pode andar muito rapidamente, numa época, e levar 11 anos sem chegar perto. Porque nesses 11 anos que o prédio caiu, até ele chegar lá em casa, ele não se aproximou. Ele estava lá, entendeu? Como está hoje. Ele chegou lá em casa e voltou. Está lá embaixo agora de novo. A gente não sabe até quando. O que marcou para mim foi a queda do primeiro farol. Um farol que era feito de alvenaria, que tinha lá na ponta do Pontal. Quando esse farol caiu,
Eu acho que não foi só eu. De uma maneira geral, as pessoas se deram conta que realmente é um processo mais grave, mais sério do que se imaginava que estava acontecendo. Porque era verão, começando o verão, eu pintei a casa e o mar estava longe. Aí o pessoal que trabalha comigo foi para abrir a casa, limpar e tal. Quando foi 5 horas da tarde, ela me ligou, falou, eu ia daqui às 7 horas da noite. Não vem? Olha, veio uma onda que me pegou o muro. Estava longe. Aí eu não acreditei. Aí uma pessoa falou assim, mas para que você pintou a casa, reformou a casa? Eu falei para Iemanjá levar bonitinho. Iemanjá merece. Levar ela bem bonita. Foi um momento muito doloroso, mas que eu falei antes de razão e emoção que você tem que botar na balança e ver o que você precisa fazer. E aí a gente, eu, junto com os filhos, a gente decidiu que a gente ia realmente tombar a casa. Acompanhei o processo todinho, fotografei o processo todinho, porque eu precisava entender esse ciclo, eu precisava fechar esse ciclo. Eu não podia, se tomba a casa que depois, quando estiver no chão, eu venho ver. Não, eu precisava acompanhar para eu ter certeza de que eu estava fazendo aquilo, eu estava querendo fazer aquilo. E assim foi. Agora, eu aqui critico o poder público. Pelo menos um estudo pago pela prefeitura tinha que ser feito. Para dizer a nós, moradores, né? Qual era a realidade, o que vai acontecer com a Atafona. Nunca fizeram. E depois que eles levaram a minha casa, eu recebi o IPTU para pagar no ano seguinte. Peguei a cota de controle. Eu fiquei recebendo os boletos do IPTU. Nunca ninguém me procurou. Simplesmente. Pessoas que gostam de Atafona, e até hoje você vê associações, SOS Atafona, sei o que de Atafona, pessoas que gostam muito de Atafona, apesar de estar muito ruim, né? Tanto do ponto de vista dessa coisa da invasão do mar, que realmente destruiu boa parte da praia e assusta as pessoas, né? Não anima ninguém a fazer investimentos, né? Em função disso, como o próprio poder público não dá grandes atenções, não tem grandes investimentos lá para fazer qualquer coisa, para tentar atrair turistas, essa coisa assim. Realmente é o pessoal que gosta de lá, que valoriza lá, por alguma razão. Realmente a Atafona tem uma coisa mágica. Tinha 3 dunas grandes na rua, em frente lá de casa, e essas dunas foram transferidas com o vento para dentro de casa. E ela foi se espalhando pelo meu jardim, pela piscina, e entrando muito nessa casa pequena. Entrando muito. Porque era uma coisa muito forte, assim. E aí houve um momento que não dava mais para ficar, porque eu acordava assim, com areia nos braços, com areia no rosto, com areia na cabeça. O que você vê do futuro de Atafona? Você acha que tem solução? Essa é a pergunta de $1 milhão. Como você encara isso? Você acha que... Qual é a sua visão assim, de futuro para Atafona? Você acha que... Vai acabar. Não tem solução? Não tem solução. A todos vocês, os meus olhos sinceros, os meus dias melhores e o meu grito de gol. A todos vocês, o ar de Atafona, o tremor da paixão da nossa primeira vez. A todos vocês, tudo que eu quero, tudo que eu quis e um dia melhor. Desculpe a distância, um brinde à infância. E aos que ficaram na estrada, minha poesia e só.
um sentimento tão forte que é até difícil de você verbalizar. Porque é uma coisa tão interna, é uma coisa tão profunda, um negócio tão... Porque se você parar e pensar assim, o que, que tem de beleza aqui em Atafona? Que é a natureza, né? Tem hoje muita tristeza, mas mesmo assim ela é linda. Eu passei todos os verões da minha vida lá, atravessei o século, cheguei ao século XXI, passando os verões, os feriados em Atafona e construindo as memórias, né? E eu falo que Atafona é o universo paralelo do que falava Monteiro Lobato. Um lugar onde você elege como seu, onde não existe dor, onde não existe cansaço, onde não existe nada de ruim. Você constrói dentro de você esse mito. Procurava viajar em outras épocas para não perder o verão na Atafona. O verão na Atafona era marcado. E naquela época as férias escolares eram de 3 meses, a gente ia para lá. Às vezes já passava o Natal lá, às vezes ia logo no início de janeiro. E ficava até março. E uma coisa interessante era porque ninguém queria vir na cidade. Lá na época não tinha barbeiro, essas coisas. Então, tipo, para cortar cabelo, a gente ficava vigiando a hora que tinha uma carona, que fosse mãe e voltasse logo, ou que fosse depois da praia e voltasse à noite, para não perder um dia sequer. A minha casa era uma casa de pescador, foi uma das primeiras casas de Atafona, que meu avô comprou. Aí foi reformando aquela coisa que vai... E a cada pedacinho que fazia, era um pedacinho da gente. Então era muito forte. E, por exemplo, se houvesse uma catástrofe no mundo, eu dizia assim, eu tenho Atafona. Né? Uma iminência de uma guerra, uma iminência de eu vou para Atafona. Porque lá a dor não ia me encontrar. Uma vez eu aluguei uma casa em Búzios. Aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu saí, tomei vodka. E vodka você esquece. Eu tive assim um apagão, acordei na cama. Aí eu fiquei em pânico, meu Deus, o que aconteceu? O que eu fiz? Eu sabia que não tinha feito nada demais, mas eu acordei na cama. As minhas amigas levaram e ficaram me zoando o dia inteiro. Ah, você quis tirar a roupa, você... E eu naquela... Gente, pelo amor de Deus, o que eu fiz? Aí passou um rapaz que eu tinha conhecido nesse bar, onde eu tomei a vodka. E eu falei assim, o que... Pelo amor de Deus, você estava comigo, o que aconteceu? Nada, Silvia. Você só falava que você queria ir para um negócio de cafona. Eu não entendi mesmo. Você queria ir para um negócio de cafona. Era cafona. Apesar de Atafona ser conhecida por muitos pelo avanço do mar e a erosão costeira, para os verdadeiros admiradores, essa praia simboliza um lugar quase que místico. As pessoas acreditam que Atafona possui um portal de luz e contam histórias sobre discos voadores, uma areia que cura e diversas outras crenças. A última vítima da força do mar foi aquela casa verde que vocês vão ver bem ali no fundo, de propriedade da folclorista Ana Augusta. Era aqui que eram realizadas quase que toda semana rodas de jongo, uma espécie de dança afro-brasileira, e também eram realizadas reuniões para discutir discos voadores. Existe um grupo de pessoas liderados pela folclorista Ana Augusta que acreditavam na existência de discos voadores aqui em Atafona. É esse clima de misticismo que cerca o local. Ana Augusta era uma pessoa fantástica. E ela pesquisou o folclore de São João da Barra, ela morou em Atafona, de frente para o mar. E Ana Augusta pesquisou os OVNIs. Aquela confluência, ele falou que ali estava tinha um portal de luz. Bom, aí Ana Augusta teve um câncer na cabeça, ficou cega. Ela me chamou e falou, Silvia, eu vou te contar uma coisa, você acredita? Você vai acreditar? Eu falei, eu acredito em você, lógico. Eu vi um disco voador cego.
Agora, tem uma história muito interessante de Atafona, que é as características medicinais, né? Atafona, isso já saiu na grande imprensa, já é bastante conhecido, que estaria entre as 3 principais praias de características medicinais no mundo. Seria Atafona no Brasil, uma próxima de Biarritz na França, que eu não me lembro o nome, e uma na África do Sul. Tem uma outra história também, que é bem famosa lá, que é de seu Assis, um senhor de Juiz de Fora. Ele foi à Suíça, um médico na Suíça, e o médico indicou que ele fosse a Atafona, que ele frequentasse a Atafona. Ele tinha uma dificuldade de locomoção, eu não me lembro exatamente qual era o problema, sei que ele tinha uma dificuldade de locomoção. E ele assim fez, comprou uma casa em Atafona, e passou a veranear em Atafona e recuperou os movimentos, passou a andar. Eu cheguei a andar com ele dirigindo um jipe lá na beira da praia, ele era assim muito animado, tinha muitos filhos, a gente levava os filhos assim para passear, para brincar na praia. Eu vi Atafona num disco voador. Eu estava na varanda, na casa, o mar levou. Aí me deu um negócio, eu saí e fui até a beira-mar, aonde eu podia ir, porque já tinha um barranco. Quando eu olhei assim, saiu de dentro do mar um objeto, não sei o que é, né? Não vou aqui arriscar, mas um negócio lindo que eu vi. Era uma bola que se multiplicava em vários discos mesmo, de várias cores. E ele ficou, foi como se tivesse sugado. Eu fiquei parada, fiquei até arrepiada. Pálida presença, dama solitária, brilha imaginária no meu coração. Altaneira esfera em prata sobre essa terra ingrata, brilho eterno de paixão. Nosso amor é sempre o mesmo, não vai embora tão cedo. A vida pra si viver. Nossa estrada não é escura, nada nessa vida dura. Onde é que está você? Quando eu fiz 1 ano de idade, nossa avó comprou uma nova casa em Atafona. Assim, ela conheceu nossos vizinhos, Osvaldo e Maria Lúcia. Ao saber que eles também eram avós de 2 meninas, Carol e Giovana, da mesma idade que eu e a minha irmã, a casa do outro lado da calçada rapidamente se tornou um lar durante os verões. Brincamos de queimado, andamos de bugre, de charrete, organizamos apresentações de dança e festas do pijama. Sem que percebêssemos, os vizinhos deixaram de ser estranhos e atravessar a rua se tornou a primeira coisa a fazer quando chegávamos em Atafona. Primeiro, essa casa foi feita pelos meus pais, há 74 anos atrás. Eu tenho 73 anos. Eu sou carioca. Vim conhecer Atafona através do meu marido, que é campista, que foi estudar no Rio. E há 49 anos que eu venho a Atafona, passar férias. Ao ponto de eu chegar na praia, assim, onde a gente ia com as crianças, assim, escutar o barulho, o som das crianças falando.
sabe? É muito, muito assim, surreal. Eu venho para aqui, venho de encontro à paz. Eu acho que aqui é muito tranquilo. Eu tenho minha vida inteira vindo aqui, desde que eu nasci. Você ouviu um depoimento de uma neta, assim, né? Que já está com seus 24 anos, né? De dizer que é onde ela encontra paz, né? E que ela tem, assim, da gente ter criado, nós dois, criamos memórias das meninas que elas não vão esquecer jamais do que é a Tafona, entendeu? Eu não sei se a Tafona está acabando, eu espero que não, entendeu? Eu não sei como que está isso, mas eu espero que não, porque aqui tem muita... As pessoas são solidárias, as pessoas são... Você chega no mercado, as pessoas conversam com você, você tem trânsito livre, sabe? É outro patamar, entendeu? É outro patamar. Que você conhece o seu vizinho. Carol, 24 anos, 23 anos, né? A Tafona, para mim, é símbolo de uma estadia pacata, serena e segura. É lugar onde nem a rota do vento é imprevisível. Estar em Tafona está cercada de vizinhos que cresceram brincando na rua com você, daqueles que você nem lembra quando conheceu, só se recorda da importância e da certeza que eles trazem. A certeza de que todo verão haverá companhia do outro lado da rua, coisa que no Rio é quase impossível. Né? É lembrar dos passeios de charrete, das pipas no céu, da piscina gelada no verão, quente de janeiro, quando sua única preocupação era ainda lavar o dedo machucado com sabão. A Tafona significa paz. Isso é que todo mundo fala, né? É o mais importante. Você volta, cai nisso, né? E a Tafona, além do clima, além de toda a parte dela, assim, de natureza, as pessoas aqui em Tafona são muito solidárias, são muito fraternas, são muito amigas. Então é uma vida muito diferente de uma vida de cidade grande, é uma coisa que a mim me encanta muito. O que mais me chama a atenção na Tafona é essa interação entre as pessoas, essa amizade, essa colegagem entre todos lá, que vem desde essa época, quando a gente comentou aqui mais cedo, de lá de casa, de receber as pessoas. As pessoas são bem-vindas, as pessoas passam pela rua, se cumprimentam de forma efusiva, há um congraçamento, eu acho que essa é a grande história de Tafona, é uma história de amizade. Tafona é uma mulher feia. Aquela mulher feia que no primeiro momento você acha ela muito feia. Quem vem de fora. Mas quando você começa a conhecer, a sentir a energia dela, ela vai se transformando. Se transformando numa coisa muito interessante. Que você não vê nas praias mais, né? Que as praias são bonitas, as praias são muito iguais quando elas são bonitas. Agora, quando é feia, né? Porque a Tafona é feia. Não vamos dizer que ela é bonita. É uma mulher feia. Que a gente se encanta com ela. Eu acho que a Tafona desperta isso nas pessoas. Mais proximidade, mais... como é que chama isso? Mais amizade, mais interação. Eu acho que a Tafona tem muito isso. Desperta isso nas pessoas. Eu acho que isso é o que vai... Para mim, é o que fica gravado. A memória também de sabores, né? Dos aromas, e da amizade. Eu acho que é o grande feitiço de Tafona é a amizade. As amizades feitas em Tafona, elas permanecem, elas ficam para sempre. Estamos entrando na Rua do Clube, que até bem pouco tempo atrás era a única rua calçada da praia. Exatamente. Quando meu pai tinha 13 anos, ele conheceu Nani, que se tornaria meu padrinho no Clube de Tafona. Até os 60 anos, essa amizade se fortaleceu, principalmente através da música. Muito bom. Puxa seu cabelo, o seu traseiro, de coisas que não sabem. Eles foram e continuam sendo meu maior exemplo de amizade. Durante a produção desse documentário, tio Nani faleceu no dia 21 de junho de 2024.
Eu conheci a Tafona porque a minha mãe chama Eliane Leite. Quando eu era criança, ela foi no médico e eu tinha um problema muito sério de garganta. Então, o médico falou para ela assim, olha, tem duas opções. Ou você pode operar, mas eu era muito criança, ou você pode fazer o seguinte, você vai para a praia, vai para Tafona, porque o mar de Tafona tem iodo e ele é bom para a garganta. E aí eu comecei a veranear em Tafona porque eu tinha um problema de garganta. Então começamos a ir para Tafona. Eu fiquei apaixonado pela praia por causa do meu pai. Então papai fazia o seguinte, ele contava que um homem, para ser feliz, precisava de 3 coisas. Uma casa boa em Campos, uma casa legalzinha em Tafona e um Fusca. E ele passou para mim esse amor, né, que ele tinha pela praia. A gente ia todo verão, né, então acabou a gente ficando apaixonado pela praia. Eu conheci Nani em Tafona. Nós fomos fazer natação no clube, no Tafona Praia Clube. Então fazia, né, a gente passava praticamente 2 meses e meio na praia, né? Então tinha que ter alguma coisa para interagir, que a gente tinha 12, 13 anos. E fomos passando verões e verões e verões, cada vez ficando mais amigos, ligados principalmente pelo violão, principalmente pela música. O que mais me marcou na minha amizade com Nani, são tantas coisas, mas tem uma coisa que marca muito a amizade, quando você fica muito amigo da pessoa, que é a intimidade que você tem na casa do cara. Então, que marcava, assim, na praia, em Tafona, eu nunca pedi licença para entrar na casa de Nani. Eu abri o portão, entrava, quando eu estava dentro da casa dele, eu falava assim, Nani, Dona Silésia, seu Geraldo. Aí alguém vinha, ô Marcelo, tudo bem? Eu me sentia como se eu morasse lá. Eu sentia como se o pai e a mãe dele fossem meu pai e minha mãe. Então, isso não tem nada maior do que marcar uma amizade quando você entra na casa do seu amigo e você é tratado como um filho. Então, sabe, eu sinto muita falta dele. Por causa disso, eu não tenho mais ninguém para conversar sobre isso, quase. Não tenho. E ele falava comigo, ele gostava muito de ficar de madrugada, mandando coisas para mim, falando, olha essa música nova, olha esse filme, assistiu esse filme. E isso me faz sentir muita falta dele. Quando eu fiz 50 anos, ele me presenteou com 2 livros. Um livro falando sobre as músicas de Chico Buarque e um livro falando sobre as músicas de Tom Jobim. E eu brincava com ele assim, e você é mais bonito, você parece mais com o Tom. Você parece mais o Tom, que é mais bonito. Eu pareço mais com o Vinícius. E eu tinha essa coisa. E ele faz uma dedicatória para mim, dizendo, né, falando que eu era o melhor amigo dele. Isso me impactou muito. Caro Marcelo, você sempre foi e continua sendo o meu melhor amigo. Dos seus 50 anos de vida, já faço parte de pelo menos 37. É uma vida, meu irmão. Você sempre disse que somos como Tom e Vinícius. Então aí está um pouco da vida, da obra e das canções de seu eterno e maior parceiro. Que nossa amizade transcenda essa passagem aqui pela terra e continue lá em cima, como a dos nossos ídolos e alter egos certamente continua lá no céu. Beijo no seu coração, Nani. Nada de falar, nada de pensar, só o que é meu. Foram certos minutos em muitos segundos,
para a pessoa amada, que pode ser uma fada com tua varinha de condão. Para ti, um profundo, bem fundo, coração. Para ti, um profundo, bem fundo, coração. Coração. Coração.